A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos abrindo mais um culto de oração e louvor ao nosso Deus. Agradecemos a todos que estão presentes hoje aqui. Quero fazer a leitura do Salmo de número 122. Para quem participava do coralzinho da tia Esther, Salmo de Davi. Diz assim a palavra: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, honrarei o teu bem. Que este salmo que fala diretamente de Jerusalém, da casa, possa ter um significado especial para nossa casa de oração. Esta aqui mesmo, a nossa casa de oração. Que a paz seja a paz entre os irmãos. Oremos. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por este dia especial. Senhor, porque o Senhor nos guardou, nos moveu até este culto de oração, de louvor, culto de gratidão ao teu santo nome também. Senhor, muito obrigado por cada irmão que aqui está, por cada irmão que está em seus lares agora, acompanhando esta transmissão. Pedimos que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre a vida de cada lar, de cada irmão, Senhor, fazendo esta obra preciosa que tu fazes, obra de libertação, obra de amor, alcançando, Senhor, a todos quantos estão necessitados nesta noite. Obrigado pela tua unção, pelo teu mover, Senhor, mostrando que o Senhor está ouvindo nossa súplica nessa noite. Senhor, como sempre te peço, sê glorificado, recebe nos céus todo louvor que lhe é devido, Pai, e que o Senhor que o nosso coração, Pai, primeiramente quebrantado, possa, Senhor, mover o teu braço em favor da tua igreja, em favor dos teus filhos, em favor das tuas filhas. Nós oramos, abrindo este culto, pedindo a tua graça, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Esta causa é do Senhor.
santa, ninguém detém. É obra santa, desordena o mundo todo, pode apagar essa dor. Ninguém detém, é obra santa, essa casa é do Senhor. Em Jesus já vem chegando, resbalando, sobe o dom.
Quando Jesus regressar, aves e flores tocando, venha glorioso Senhor. Montes e vales exclamam, responderão outra vez. Jesus virá.
graças a Deus pela banda evangélica de Atibaia. Amém, irmãos? Amém. Vocês estavam com saudade da banda? Não? Amém. Irmãos, nós estamos passando aqui para o nosso período de oração e, como sempre, eu compartilho com você um versículo para oração. De vez em quando eu vou olhar aqui para o Bruno, para lá, porque puxaram nossa orelha essa semana, que a gente não despediu do pessoal de casa. Então, de vez em quando, a gente tem que lembrar de olhar aqui, os pregadores que subirem aqui, dar uma olhadinha para cá, o pessoal que está em casa se sente mais acolhido. Amém? A paz do Senhor novamente, todos que estão em casa aí. Eu li este Salmo 122 na abertura do nosso culto, porque ele tem um significado muito especial. Hoje a igreja está um pouquinho mais cheia, os irmãos estão saindo dos seus casulos. Está dando para entender a minha pronúncia com essa, tá? Esse aqui é pano mesmo, né? Esse aqui é meio grosso. Então, vendo a banda também tocando, né? Os irmãos louvando, o Salmo disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este versículo, ele tem um significado especial, porque Deus não reservou que sobre a terra a sua igreja, apesar de espalhada, ela se reunisse sem pastores. Quando Jesus estava encarnado, certa vez ele se compadeceu de uma grande multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. É claro que nós estamos falando de um pastor chamado Jesus Cristo, nosso sumo pastor. Mas este tem um significado especial, porque quando fala vamos à casa do Senhor, é um local escolhido para adoração. É importante que a igreja saiba que é necessário um lugar reservado para oração, um lugar reservado para louvor. E talvez nesse período de pandemia isso possa ter se perdido no coração de alguns irmãos que ouvem muitas crenças de fora dizendo que Deus não tem um altar específico, né, ao Deus desconhecido, Deus do Areópago. Mas ao mesmo tempo que Jesus disse que o seu louvor tem que sair do seu coração em espírito e em verdade, ele também nunca disse que nós tínhamos que nos reunir de forma espalhada. A palavra nos mostra, como este versículo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, que Deus sempre quis unir o seu povo. Você vê isso na construção do tabernáculo lá no deserto, você vê isso em Jerusalém, quando Davi trouxe a arca, você vê isso em Jerusalém, quando Salomão construiu de fato o templo, né? E Jesus sempre quis congregar o seu povo desta forma. Você vê isso no Apocalipse, quando João tem a visão da palavra de Deus às 7 igrejas. Ou seja, se Deus ele não tivesse os planos de colocar pessoas liderando comunidades, ele não se reportaria às 7 igrejas com palavras específicas a cada uma delas. Portanto, a igreja, a comunidade que se reúne, ela é muito importante. Este é algo que não pode estar perdido no coração de ninguém, seja num tempo que nós não conseguimos nos reunir no templo físico, mas lembrando que nós temos uma comunidade para levar, e não levar de qualquer jeito. Nós temos irmãos, amigos, pessoas que têm um compromisso entre si, e é para este grupo que o Senhor vai se reportar, é para este grupo que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai puxar a orelha, como Ele fez nas igrejas da Ásia.
Por isso que o versículo que eu li diz assim também: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, porque mostra que aquela comunidade reunida, Davi fez isso, ela operava a justiça daquele lugar, a justiça civil, e aquilo era efetuado dessa maneira, né? Aquela comunidade tinha responsabilidade sobre aquele grupo de pessoas, e isso permanece até o tempo de hoje. A igreja, ela tem essa responsabilidade, esse compromisso. Portanto, eu estou colocando isso aqui para você de casa também que nos ouve. Porventura alguém que se perdeu nos conceitos que estão sendo disseminados pela internet, que Jesus sim congrega o seu povo num lugar específico. Houve uma palavra que Deus disse a Moisés, Deuteronômio capítulo 12, se não me engano. Ele disse a Moisés: não oferecereis holocaustos em qualquer lugar, mas no lugar que eu te ordenar. Ou seja, o Senhor, Ele quer ser honrado dentro da sua comunidade. Se alguém que nos ouve é de outra comunidade, é na sua comunidade, mas você tem que fazer valer o exercício da sua fé no lugar que Deus te colocou. Amém, meus irmãos? Nós estamos passando então para este momento de oração. Peço aos irmãos que tenham pedido de oração, os irmãos de casa, que neste momento de louvor com o pastor Samuel, os irmãos coloquem os seus pedidos, se assim tiverem, nós anotaremos e na sequência passaremos para a oração. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim, traço a minha vida, eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar, as aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu
tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Que assim seja. Graças a Jesus Cristo. Só observando daqui este momento de oração, irmãos, eu só enxergo bênçãos. Eu gostaria de saber quantos de vocês podem dizer realmente amém. Amém. Irmãos, eu sinto passar por mim a unção do Senhor. Eu sinto passar por mim a presença do Senhor Jesus, os anjos do Senhor. E eu estou incumbido de dizer para você que eu só vejo bênçãos aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os anjos do Senhor passam por nós aqui, eles não passam porque eles estão passando. Eles são espíritos ministradores. Eles vêm do trono do Senhor cumprir um propósito. E esse propósito saiu primeiro do seu coração, seu pedido, entrou no coração de Deus e Ele entrega bênçãos para você. A igreja tem essa autoridade, e é nessa autoridade que foi constituída por Deus, na simplicidade de homens e mulheres, que nós vamos colocar esses pedidos de oração. Eu também queria que hoje ficasse reunido aqui à frente, apesar de não podermos dar as mãos, queria que se reunisse à frente hoje a nossa liderança, os presbíteros, missionários, pastores, para nós fazermos essa oração com a igreja. Amém, irmãos? Vamos então nos reunir aqui à frente. Eu acho que pode ser aqui no púlpito, viu, irmãos? Ou melhor, onde que é melhor, Daniel? Pode ser embaixo, aqui em cima? Pode ser aqui embaixo, irmãos. Se reúnam aqui à frente. Vamos fazer esta fila aqui, né? Como um coral de oração, porque Deus está presente. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos orar pela Val, que fará uma cirurgia na terça-feira. Nós vamos colocar em oração o pequeno Murilo, um bebezinho que nasceu com uma obstrução numa das veias. Nós vamos pedir pela vida do Luiz, foram pedidos de oração que chegaram até nós. E tantos outros aqui que foram me dados agora. Amém, irmãos? Não nos deixe orando sozinhos, você que está em casa. Que Deus realmente agora possa cumprir isso que eu estava sentindo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque sentimos que há um mover,
ao mover com a tua igreja reunida hoje aqui, Senhor. E há também o mover, Senhor, porque tu és o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O Senhor é aquele pastor que se compadece, que se importa, que não deixa que nenhum filho fique alheio com as suas dificuldades, mas que derrama sobre cada um aquilo que ele precisa para viver os seus dias de forma mais confortável. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Graças te dou, Senhor, pela igreja que hoje está com suas portas abertas, por cada irmão que se deslocou, que veio compor este quadro, Senhor, este exército de pessoas de valor, cujas orações chegam aos céus. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua igreja, ela foi constituída para ter vida, para proclamar o Evangelho, para abençoar, para profetizar também, Senhor, as boas novas da vida dos irmãos, para trazer aquele que está afastado. Tua igreja tem esse poder, Senhor. Essa noite levanta cada irmã, Senhor, que se encontra numa situação de desânimo, de descrédito. Meu Deus, tu és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, Pai. O que nós poderíamos querer, mas se nós temos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Senhor, tu estás no trono de glória e de graça, se coroando, Senhor, através das nossas intercessões, através das nossas declarações de que tu és o Rei, tu és a majestade, em ti a força e poder, tu estás coroado de honra e de glória, Senhor. Meu Deus, recebe nos céus, Pai, este louvor que lhe é devido. Aleluias. Santo Deus, coloco em oração a vida da nossa querida irmã Val, que vai passar por uma cirurgia na terça-feira. Senhor Deus, ungir as mãos dos médicos, possa, Senhor, dar todo entendimento, toda sabedoria, que o Senhor também possa operar um milagre, Senhor, nessa situação, porque tu és o Deus da Val, tu és o Deus da tua filhinha. Em nome de Jesus, Pai, pedimos, Senhor, pela Val na terça-feira, que o Senhor glorifique o teu nome, que o Senhor abra os caminhos, que o Senhor seja o cirurgião, que o Senhor faça a operação que o homem não pode fazer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que chegue até a céu essa grande bênção, que haja ali, Senhor, derramar o teu Espírito e a glorificação do teu nome. Pelo Murilinho, Senhor, este bebezinho que na quarta-feira vai ser submetido a uma cirurgia. Senhor, meu Deus, esta pequena criança que não tem conhecimento do bem e do mal, mas que já está numa mesa de cirurgia, Senhor, que este Murilo, Senhor, seja levantado para trazer um testemunho naquele hospital. Em nome de Jesus Cristo, Pai, opera na vida desta família, meu Deus, que está passando por este momento de dor, que o Senhor honre as orações, a fé de todos aqueles que estão intercedendo por este bebezinho. Em nome de Jesus, pedimos a restauração na vida desta criança chamada Luiz, que está com câncer nos testículos e foi submetido a uma cirurgia. Senhor, só tu podes revigorar a força do cansado. Só tu, Senhor, podes trazer, meu Deus, o vigor. Pai, abençoa a vida do Luiz, do pequeno Luiz nessa noite, Senhor. Que ele tenha uma recuperação abençoada. Que este câncer, Senhor, seja curado para a honra, para a glória do teu santo nome. A tua igreja te pede, Pai, opera um milagre na vida desta criança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Pedimos ainda, Senhor, orações pelo irmão Severino, que está com pneumonia, internado também na área dessa saúde, pela Sandra, Senhor, que está se recuperando, Pai, pós-cirurgia também, Senhor, pela irmã Tainá, que pede oração por uma prima que está com trombose pulmonar. Oh, Senhor, estende a tua destra, Senhor, sobre esta pessoa nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, opera um milagre. Jesus, glorifica o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Peçam comigo, meus irmãos, peçam comigo, em nome de Jesus. E também por um colega de trabalho, por nome Wesley, por um exame que fará amanhã, pela irmã Bárbara. Senhor, por todos estes pedidos, Pai, que foram registrados, solicitamos a tua misericórdia, a tua graça, o teu favor, Pai. Que a tua provisão, Pai, seja sobre os hospitais, que a tua provisão seja sobre a casa, Senhor, daquele que está justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Que a tua provisão seja pela casa daqueles que estão se achegando, que estão conhecendo o maravilhoso poder do nosso Senhor Jesus Cristo, poder para ressuscitar mortos, poder para trazer vida, em nome de Jesus, Pai. Opera, Senhor, na vida de todos estes. Pedimos, Senhor, que o Senhor traga consolo na vida dos irmãos que perderam seus entes queridos, Senhor, por este problema do coronavírus sobre essa nação. Que o teu Espírito Santo, que se chama por Consolador, invada os lares, aqueles que não puderam enterrar os seus mortos. Senhor, que o Senhor envie o consolo a estas famílias que estão enlutadas, mas que haja alegria no Senhor. Meu Deus, dias melhores virão para essas pessoas, Pai. Que o Senhor possa glorificar o teu nome, meu Deus, na vida de tantas famílias que estão vivendo hoje um momento de luto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, esta liderança reunida aqui à frente hoje te pede graça, misericórdia, o teu favor imerecido, Pai. Que o Senhor, Pai, faça uma obra de restauração sobre os nossos membros, sobre os idosos, sobre os adolescentes, sobre os adultos. Que o Senhor abra as portas, Pai, na vida de nossos irmãos e irmãs. Querido Deus, depositamos no teu altar as nossas expectativas, Senhor, mas submetemos tudo isso, dizendo: seja feita a tua vontade, Pai, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, sabemos que se abrevia aquele dia especial, esse dia que o Senhor vai mudar a história de muitas famílias nesse país. As tuas promessas não foram invalidadas, fiel é o que prometeu, Senhor. Tu estás preparando essa geração, Senhor. Não nos deixes, Senhor, despreparados, mas nos dá o suprimento que precisamos para chegar neste dia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que a partir, Senhor, deste púlpito, que a partir dessa igreja, nós possamos, Senhor, levantar este exército, Pai, que vai triunfar, que vai fazer a diferença, Senhor, como já tem sido feito até o dia de hoje. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, pelos departamentos da igreja, pela tua igreja, Senhor, que não está fechada, mas que está, Senhor, continuando fazendo a tua obra. Que sobre cada irmão, cada irmã, repouse a alegria, Senhor, repouse a tua provisão. Senhor, muitas coisas não foram ditas nessa oração, mas o Senhor sabe a sua necessidade. E nessa semana, Senhor, opera, Jesus, um milagre na vida destes irmãos que estão te pedindo, Pai, que estão derramando no teu altar os seus corações. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.
Eu queria no final dessa oração só glorificarmos ao Senhor, para que esta glorificação suba aos céus e anule todo o poder das trevas nessa noite de oração. Glórias, glórias, glórias a Jesus Cristo. Ser exaltado, Pai, ser exaltado nos céus, ser exaltado, Jesus, pelo poder, pelos milagres que o Senhor está operando. Senhor, recebe nosso louvor, Pai. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pela Bárbara, oramos aqui pela Bárbara, que o Senhor complete e dê vitória para a tua serva, em nome de Jesus. Obrigado aos irmãos da liderança. Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Cumprimento também aos nossos queridos irmãos que estão em suas casas acompanhando esse culto de adoração a Deus. Como é bom, como foi dito aqui pelo pastor Emanuel, de nós estarmos aqui na casa de Deus. É uma alegria nós podemos ver os irmãos, nós podemos aqui cultuarmos juntos e honrar o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar aos irmãos que abrissem a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Amém? Gostaria de convidar os irmãos também que oremos antes da palavra. Senhor Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu de podermos desfrutar da Tua palavra, Senhor Deus. Palavra essa que nos traz vida, que nos traz libertação, que nos traz cura. E que esta palavra, Senhor Deus, a qual aqui, Pai, estarei sendo mensageiro, mas aprendendo, Senhor Deus, no mais profundo de tudo aquilo que se refere à vida. E que esta palavra, Senhor Deus, caia em cada coração como uma semente, e ela venha, Senhor Deus, a frutificar, para que essas vidas, como um exército, Senhor Deus, possam, através dos seus frutos, tocar em muitas vidas e serem usadas com grande poder nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, fala o seguinte, a palavra de Deus: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que
me não exalte pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De sorte, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Essa segunda carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, ela tem como alguns dos seus objetivos trazer a questão da visita do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E um dos objetivos também desta carta é em relação aos falsos mestres que desafiavam a autoridade de Paulo quanto à sua autoridade apostólica. Falavam que Paulo, ele tomava dinheiro dos pobres. Então existiam ali alguns falsos profetas, alguns falsos apóstolos, obreiros, que tentavam influenciar as pessoas, os irmãos da igreja de Corinto, para que se voltasse contra o apóstolo Paulo. Então, essa segunda carta aos Coríntios, ela retrata um cenário da missão do apóstolo Paulo, objetivo, tratando da sua volta, da sua visita à igreja de Corinto, e ainda mais trazendo, através da sua figura, como um verdadeiro homem do Senhor, como aquele que a caminho de Damasco, o Senhor o tocou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, Cristo tocou em sua vida, e aquele homem teve uma grande restauração por um poder divino, por uma vontade soberana de Deus, em relação ao propósito de Deus, mediante a sua vida, como um servo com grande poder e força, instruído por Deus. De repente nós pensamos, por que Paulo, um homem tão usado por Deus, e você pode estar lendo no Evangelho, no livro de Atos, no capítulo 19, aquele homem que a caminho de Éfeso, ali diante de situações que aconteciam, é retratado na palavra o grande poder que Deus havia dado àquele homem, que só o lenço, a sua presença, aquilo já curava, já libertava as pessoas. Um homem grandiosamente usado por Deus. De repente esse homem se vê numa situação, em um contraste, uma situação difícil, onde pessoas tentavam influenciar a igreja para que fosse contra aquele homem de Deus. Vocês vejam que até naquela época havia essa situação. Mas é interessante aqui que nós podemos alinhar um sentimento tão profundo desse homem, aonde ele começa descrevendo aqui, na terceira pessoa, se apresentando na sua carta, que ele era um homem chamado por Deus. Ele era um homem a qual Deus havia levantado, um verdadeiro apóstolo, uma pessoa, um homem ungido, um homem verdadeiro, íntegro. Aonde ele descreve aqui, na terceira pessoa, e logicamente era o próprio Paulo, onde ele fala: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Provavelmente, falando de 14 anos, essa questão do arrebatamento de Paulo foi antes da sua missão.
E Paulo, ele descreve aqui, antes dele iniciar esse seu caminho missionário, ele teve aqui uma situação tão profunda, mas Paulo aqui ele descreve, ele poderia falar muito mais de tudo aquilo que Deus havia feito através da sua vida, como Deus havia usado o apóstolo Paulo, mas ele traz algo aqui tão mais profundo, daquele que foi arrebatado e chegou até o terceiro céu, aonde significa o paraíso, aonde Deus habita, e palavras que foram ditas a ele, que não caberia àqueles que estavam ali, nem sequer ouvi-las, porque era algo tão maravilhoso, tão grande, que não cabia ao homem ouvir. E Paulo continua dizendo: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou me ouve. E para que não me exalte pela excelência das revelações, a qual foi dada a ele. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo, ele menciona aqui a questão da fraqueza, ele fala reconhecendo a sua insuficiência sem Deus. Paulo, ele trata com a igreja uma situação muito importante, que de repente é o contraste de tudo aquilo que às vezes nós talvez imaginamos e talvez ouvimos. Um primeiro ponto eu quero deixar aqui em relação à sua vida e à minha vida. O que tem nos influenciado em relação a esse trabalho, a esse ministério, aos demais pastores? O que tem influenciado de repente você em relação ao seu irmão? Eu falo essa influência, algo negativo em relação a outra vida. A desconfiança do que de repente Deus assim o deu, porque Paulo, em sua humildade, eu acho isso tão lindo, porque uma coisa que nós entendemos, e a palavra ela retrata sobre isso em Mateus, no capítulo 6, que a nossa mão esquerda não saiba o que fez a direita. Paulo, ele era um homem íntegro, um homem verdadeiro, que buscava a glorificação do nome de Deus, sem se exaltar diante das multidões, quando ele descreve no início da sua carta, em relação à sua pessoa, falando na terceira pessoa, sem se exaltar, dizendo: olha, eu sou o cara, eu sou bom. Mas ele precisava, de repente, algo até que incomodava, mas ele precisava se expor, dizendo: olha, este a quem vocês de repente falam, chegou até o terceiro céu, foi arrebatado por Deus, e viu coisas que jamais um homem, e muito mais aqueles que ali estavam, tinham visto naquele momento. E esse apóstolo Paulo, tratando de si, do seu sentimento mais precioso em relação à figura de Jesus Cristo, onde em 1 Coríntios capítulo 11 diz: sede meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Ao livro de Filipenses, no capítulo 2, fala sobre o sentimento, que haja o mesmo sentimento em nós, como houve em Jesus Cristo, e várias vezes foram citados aqui em pregações, e há um pouco momento, uns dias atrás, umas semanas atrás, também trazido por um irmão, pelo pastor, se eu não me engano, da figura de Jesus Cristo, considerando os outros superiores a si mesmo, tendo um sentimento profundo do que significa viver a Cristo. Mas uma coisa tão importante em que nós aqui observamos é quando Paulo ele toca na questão da fraqueza. Eu acho isso tão lindo, maravilhoso. No Salmo 27, no Salmo de Davi, ele diz assim: uma coisa pedi a Deus e a buscarei,
que possa morar todos os dias na sua casa. Irmãos, o sentimento de Cristo em nossa vida, ele remete a nós a entender da importância de nós olharmos para nós e vemos em nós pessoas insuficientes sem Deus. Dado o momento em que nós passamos, que há poucos meses atrás tudo acontecia com a maior tranquilidade, me lembra nos dias de Noé, e de repente vem um vírus, uma gripe, e que mexe com o mundo, com nações, com potências mundiais, com vidas, em todas as suas classes sociais, e faz nós mais ainda enxergarmos o quão pequeno nós somos, porque Deus sabe disso, porque nós viemos do pó. É quando nós diminuímos, é onde Deus cresce. Paulo continua dizendo a seguinte questão: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. A questão de Satanás que vinha, esbotefiar, dava os tapas nele lá, não sei de que forma, qual era o espinho da carne do apóstolo Paulo. E diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Toda força, ela vem do Senhor. Quando nós estamos fracos, é tão difícil de repente falar isso, mas eu quero que você entenda, e você de repente já deva ter visto ou ouvido algumas situações que de repente a pessoa, ela fala: nossa, eu consegui algo de Deus, um novo emprego, algo tão maravilhoso. A pessoa então, quando lá atrás procurou sim estudar, procurou recursos para a sua vida, para que seja uma pessoa atuante no mercado, enfim, se capacitar. A pessoa, ela tinha uma visão de Deus e a sua oração era diferente, porque ela precisava de coisas em sua vida, porque ela buscava coisas em sua vida. E no momento, de repente, essa pessoa se capacita e consegue, pelo seu próprio esforço, sim, também um lugar talvez tão almejado, um excelente emprego, mas passado o tempo, essa pessoa começa a se distanciar de Deus, porque ela começa a confiar em si mesmo, na sua capacitação, e ela, naquele momento em que agradeceu a Deus, depois de um tempo ela passa não já a pensar que foi Deus que abriu aquela porta, mas que ela, por sua própria força e capacidade, ela conquistou aquilo, e ela começa a viver uma vida diferente em relação a Deus. Ela começa a confiar em si. Isso é muito ruim para o homem. Quando o homem começa a olhar para si, ele acha que ele é dono da situação, ele acha que ele tem o poder para mudar as coisas, ele acha que ele pode fazer tudo isso. É muito mal para o homem. E quando o apóstolo Paulo, ele retrata essa questão da fraqueza, significa o homem, no mais profundo, enxergar a sua insuficiência sem Deus e saber que tudo, Deus está no controle. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, diz que é melhor a tristeza no rosto do que o riso. A tristeza no rosto se faz melhor o coração. Muitas vezes a gente vê as pessoas sorrindo, pulando, mas uma vida totalmente contrária àquilo que se refere às coisas de Deus. O ser humano, ele vive muito de aparência, e Paulo, ele destaca isso aqui.
Porque essas pessoas que tentaram influenciar, eles achavam que eles poderiam influenciar mentindo, falando coisas que eles haviam feito, experiências que eles haviam tido, a qual muitas vezes, com mentiras, com invenções, e nada delas chegava tão perto do que aquilo que Paulo já havia passado, já havia vivido. É na situação de fraqueza que nós buscamos mais a Deus. Porque é quando nós diminuímos e nos vemos incapazes para muitas coisas, e mesmo com a capacidade, nós sabemos que Deus é Deus. É muito comum, de repente, a gente observar as pessoas que procuram, dentro daquilo, da sua capacidade humana, ele acaba tendo um comportamento de fugir daquilo que se refere a Deus. Quando fala que dentro da fraqueza do ser humano é onde Deus trabalha, aonde Deus faz melhor o coração do homem, é no entendimento mais profundo que dele é a força e o poder. Nós podemos, observando dos medianitas, porque eles chegavam e tomavam tudo que podia, de repente chega um anjo do Senhor e fala: Gideão, vai nessa tua força. Que força? Se ele tivesse tanta força, ele estava lá fora. Você concorda comigo ou estou errado? Ele estava lá malhando trigo, falando: vem o medianita aí, nós vamos conversar direito. Não é assim? Mas ele estava escondido, ele estava com medo, ele sabia do que poderia acontecer. Mas a força, eu quero explicar para você, não é essa força que muitas vezes nós pensamos. Essa força é aquilo que está no seu coração. A confiança e fé em Deus, daquilo que Deus pode fazer. Daquilo que está longe do seu controle e do meu controle em relação às coisas da nossa vida. É você entender que Deus é o único que pode dar aquilo que você não tem a capacidade. E mesmo que você tenha capacidade, Deus é o autor e consumador de todas as coisas. Esse momento em que muitas pessoas veem como grande luta. Eu falo para você, é o momento que Deus assim permitiu. E você não pode enxergar esse momento como uma grande luta, mas um momento em que você está crescendo mais. Em que Deus está gerando no seu coração e na sua vida o seu poder, a sua força, porque a minha é a força, diz o Senhor. Ele é Deus dos exércitos. O que você já recebeu na sua vida, agradeça a Deus. Não confie nas suas próprias mãos. Porque mesmo você capacitado, Deus pode tirar de você alguma coisa, mas para fazer melhor o seu coração. O apóstolo Paulo entendia isso. Ele sabia que independente das circunstâncias, havia um Deus que o amava, um Deus que cuidava da sua vida e que algo muito maior estava e está pronto para cada um de nós. Então, o que está te influenciando? Busque esse poder de Deus, mesmo na luta, mesmo que você se sinta fraco, é nesse momento que você busca a verdadeira força, que ela é de Deus. Porque quando nós achamos que podemos, quando nós achamos que resolvemos as coisas do nosso jeito, essa é aquela questão profunda de fé. Quando muitas vezes alguns olham para você e falam: você é louco, o que você está pensando? Um cristão não pode andar assim. Pode.
é que a minha, a tua fé, às vezes, ela vai além do que aquela pessoa pode enxergar. Porque você não confia na sua capacidade. Oh, glória a Deus! Você confia no poder de Deus. Paulo descreve aqui que ele tinha prazer nas lutas e tribulações. É tão difícil, porque é tão difícil, já fala luta, prova, né? E é tão difícil realmente. Mas talvez esse momento que nós estamos passando, essa situação, eu creio que Deus fez você refletir em muitas outras coisas da sua vida. Os valores, a importância, e eu espero que você entenda isso, porque muitas vezes nós esquecemos das coisas, acabamos se preocupando com os nossos próprios deleites e situações da vida, e de repente nos deparamos com uma situação e temos saudade de estar congregando com a igreja, coisa que muitas vezes no domingo, de repente, para alguns seria mais um domingo. A Bíblia ela descreve várias situações em relação a Deus. O nosso tempo aqui é curto, não dá para mim falar tudo que de repente nós aqui entendemos dessa passagem, porque ela é riquíssima em muitas coisas. Ela traz para nós, nessa interpretação de texto aqui, que nós entendemos que há muitas coisas a serem buscadas. Eu quero que você, hoje, que você entenda isso. Que você entenda que de Deus é a força e o poder para tudo. Que por mais que você passe alguma situação que você não entenda, não ache que você é fraco. Porque você tem às vezes uma capacidade imensa, mas às vezes aquilo não chegou até a sua mão porque não era a hora, não era o momento. Porque Deus está preparando o seu coração e a sua vida, para que você deposite em Deus a sua confiança, para que não entre no seu coração a soberba de achar que você tem um controle absoluto de tudo e de todos, e de tudo aquilo que está à sua volta. Você não tem. É Deus que rege a sua vida. Você acordou por essa manhã, respirou, abriu seus olhos, foi Deus que permitiu. Na noite em que você estava dormindo, o Senhor estava te guardando. Oh, glória a Deus, aleluia. Dele é a força, dele é o poder. Não tenha medo, porque você tem ao seu lado o Criador dos céus e da terra. Não há exército que se levante contra você, que Deus não derrote. Sempre na sua vida, põe em frente Deus. Não confie em você. Não faça isso. Confie única, exclusivamente em Deus. Deposite a sua total confiança nele. Davi, ele descreve no Salmo 27 isso. Os demais personagens da Bíblia venceram pela vontade soberana de Deus. Como assim Deus levantou eles, Deus levantou você. E Deus tem um propósito na sua vida. E que você busque essa força de Deus no seu ministério, na sua casa, no seu trabalho. Porque a partir do momento que você descansou no Senhor, Ele vai fazer o resto. Nós falamos de Gideão. Deus reduziu a 300 homens para a guerra, para que o coração dos israelitas não pensasse que por eles foram vencidos.
Às vezes Deus permite coisas na nossa vida para nos corrigir. Situações como nós estamos passando, por exemplo, para que muitos no mundo vejam que não tem o controle de nada, que há um soberano, que há um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. E Ele sim tem o controle de todas as coisas, porque tudo está em suas mãos. Não temas, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Essas foram as palavras de Deus a Josué, sucessor de Moisés. E essas são as palavras de Deus para a minha vida e para a sua vida. De Deus é a força. Paulo deixa registrado muito bem isso, para que diante de todas as situações, sendo ele o homem que foi de Deus, haviam pessoas que tentavam influenciar, para que as pessoas não andassem, não buscassem a Paulo, colocando em xeque a sua integridade. Mas eu quero dizer para você, que este homem, com toda a sua experiência, e é tão bonito ver isso, quando Deus te usa tão poderosamente, você não precisa sair pulando, falando para todo mundo o que você fez, a forma como Deus fez. Deus o sabe, e Deus te exaltará no tempo oportuno. Deus irá te honrar, se assim prover a vontade dEle. Mas o que importa é que Deus usou a sua vida. O que importa é que vidas foram alcançadas. O que importa é que através da sua vida, vidas foram abençoadas. Se você vai no lugar, se você ora, se Deus opera ali um milagre, não se preocupe se de repente você está achando que não vai sair na manchete de um jornal tão famoso, ou de repente seu nome não vai sair na mídia. Não se preocupe com isso. Deus sabe, porque Deus te levantou para isso. Isso é o que importa para Deus. Que a tua mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. Porque Deus, Ele está aperfeiçoando a sua vida. Deus está no tocante em seu coração, trabalhando em cada um de vocês, em cada um de nós, de vocês que estão aí em casa, que não podem estar conosco aqui também. A vontade grande e o desejo de estar aqui. Mas que você saia daqui dessa noite com essa certeza, que você tem um Deus todo-poderoso ao teu lado, e que dele é a força, porque Deus trabalha para aquele que neles, ou nele, melhor dizendo, confia. Me perdoe se eu não consegui expressar tudo o que eu gostaria, pelo nosso tempo, mas que Deus dê uma semana abençoada para a sua vida, como Ele tem dado. E que mesmo que você de repente, aos seus olhos, você não receba algo, que você não veja, você creia, como foi dito aqui na oração, que com certeza você já recebeu, e você está recebendo, e você irá receber nessa semana. Oh, glória a Deus, algo do Senhor. Porque Deus, Ele não cessa sua mão em trabalhar pela sua vida. Mas que você entregue o seu coração a Deus, que você confie nele. Não confie na sua capacidade. Creia no poder de Deus. Saiba que você é pó e que Deus é tudo em nossa vida. Creia nisso. Deus abençoe a todos vocês, que tenham uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Aos nossos irmãos também, que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o eterno amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Um grande abraço a todos.